As mais estranhas formas de morrer. Ottawa, em Ontário, a capital do Canadá. 21 de fevereiro de 2004. Era pouco antes das 11 da noite e a festa já estava acontecendo há horas. Feliz aniversário, cara! 20 anos! Você não é mais um adolescente, é um homem! Jamal Katan, estudante do segundo ano de engenharia, era o convidado de honra. Sopra aí, vai! Sopra aí, vai! Sopra! Seus amigos haviam se reunido para comemorar seu 20º aniversário. Mas a festa ganhou um toque mais infantil quando alguns participantes começaram uma competição de cuspe na varanda do 11º andar. As regras eram simples. Quem conseguisse cuspir mais longe do prédio ganhava. Eu quero ver, eu vou mostrar como é que se faz, hein? Isso aí, cara. O amigo de Katan fez um nobre esforço. A questão toda é o arco. Olha só. Vamos ver, então. Tá legal? Tá legal? Aquela foi uma tentativa mais bem sucedida. Mas Katan achava que podia melhorar a máquina. Não. Vai! O lance é a quantidade de movimento. É isso que vocês não percebem. Determinado a vencer, Jamal Katan quis experimentar uma tática diferente. Ele vai correr pra cuspir. Usando os conhecimentos adquiridos como estudante de engenharia, ele decidiu correr da cozinha em direção à varanda antes de cuspir. Foi uma ideia bem intencionada, segundo o físico Louis Bloomfield. Ele teve uma boa ideia para uma competição de cuspe. Se a pessoa está se movimentando para frente enquanto cospe, as velocidades se acumulam. Portanto, se ele estava correndo, digamos, a uma velocidade de 3 metros por segundo em direção à varanda e é capaz de cuspir a uma velocidade de 3 metros por segundo, o cuspe vai sair da sua boca a 6 metros por segundo. Katan estava empregando os princípios do momento linear. A quantidade de movimento de um objeto depende de duas grandezas físicas: a massa e a velocidade do objeto em movimento. A massa é o corpo de Katan. A velocidade é o movimento para frente. Essas duas grandezas vão determinar a quantidade de movimento. Desse modo, ele estava correndo em direção à varanda. Sua saliva estava correndo em direção à varanda. Ele já tinha uma quantidade de movimento. E no final, ele daria à sua saliva uma quantidade extra de movimento. O resultado seria que a saliva iria ainda mais longe. A estratégia estava correta. A estratégia estava correta. Mas Katan esqueceu um dos mais importantes princípios da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma das grandezas conservadas da natureza. Você não pode criá-la ou destruí-la. Você só pode transmiti-la. A quantidade de movimento passa de um objeto a outro objeto. Quando Katan empurra o chão o empurra de volta. Para começar a se mover na direção do balcão, ele precisou obter quantidade de movimento. O problema era que ele estava com toda aquela quantidade de movimento acumulada, tinha que se livrar dela. E tinha poucos objetos para os quais transferi-la. Desse modo, ele começou a liberar a quantidade de movimento com a parte inferior do seu corpo. Mas essa quantidade estava em todo o seu corpo, e muito dela concentrada acima da cintura. Para onde transferi-la? Seus amigos ficaram horrorizados ao ver a quantidade de movimento de Katan derrubá-lo do 11º andar do prédio. A parte superior de seu corpo ainda estava seguindo para frente. Ele ainda conservava a quantidade de movimento. Portanto, a parte superior do seu corpo puxou suas pernas e ele passou por cima da varanda. Ao passar pela borda da varanda, ele começou a acumular uma quantidade de movimento para baixo pela primeira vez. E quando ele atingiu o chão, liberou toda essa força muito rapidamente. Basicamente, foi isso que provocou o desastre. Você não pode passar de uma velocidade de 150 km por hora para zero em 1/100º de segundo. As forças envolvidas são imensas, quebram seu corpo. Foi um caso de uso do princípio correto da maneira errada. Katan morreu no local. Ele teve um fim trágico e perdeu a vida muito cedo.
E um presente de aniversário que ninguém quer receber. É uma morte estranha. Fatos curiosos. Em 2008, um suíço de 29 anos caiu de uma varanda e morreu. Ele estava participando de uma competição de cuspe. As najas conseguem cuspir veneno a distâncias de até 2 metros. O recordista mundial, Thomas, cuspiu um caroço de cereja a uma distância de 25,5 metros.